Você já imaginou receber uma ordem para deixar sua casa, sua família, sua terra e partir para um lugar completamente desconhecido, sem saber exatamente para onde está indo? Você teria coragem de abandonar toda a segurança da sua vida apenas porque ouviu a voz de Deus? Foi exatamente esse desafio que mudou para sempre a história da humanidade e deu início a uma das jornadas de fé mais impressionantes de toda a Bíblia. Antes de começarmos essa nova etapa da nossa série, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando essa caminhada pela Palavra de Deus. Se este conteúdo tem fortalecido a sua fé, aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações. E participe escrevendo aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus para minha vida. Essa pequena atitude ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas. No episódio anterior, vimos como Deus criou os céus e a terra, colocou Adão e Eva no jardim do Éden, acompanhamos a entrada do pecado no mundo, a história de Caim e Abel, o crescimento da maldade entre os homens, o grande dilúvio, a fidelidade de Noé e a construção da Torre de Babel. Depois daquele acontecimento, a humanidade foi espalhada pela terra e diferentes povos começaram a surgir. Mas, enquanto as nações cresciam, Deus já estava preparando um homem que seria usado para cumprir uma promessa feita desde os primeiros capítulos da história. Esse homem se chamava Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade importante e desenvolvida para sua época. Levava uma vida aparentemente comum ao lado de sua esposa Sarai e de sua família. Humanamente falando, nada indicava que aquele homem se tornaria uma das figuras mais importantes da história bíblica. Além disso, existia uma dificuldade que parecia impossível de ser superada. Abrão e Sarai já eram idosos e não tinham filhos. Naquela época, isso era motivo de grande tristeza, porque a descendência representava continuidade, herança e futuro. Foi então que Deus falou com Abrão e mudou completamente o rumo da sua vida. O Senhor lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei o seu nome e, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa parecia impossível. Como um homem já avançado em idade e sem filhos poderia se tornar pai de uma grande nação? Como alguém deixaria toda a estabilidade para caminhar em direção ao desconhecido? Mas a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela depende da confiança em Deus. Abrão não tinha um mapa. Não conhecia o destino final da viagem. Não sabia quanto tempo levaria e nem quais dificuldades enfrentaria pelo caminho. Mesmo assim, decidiu obedecer. Reuniu sua família, seus servos e seus bens, e iniciou uma jornada que mudaria a história do mundo. Cada passo daquela viagem era uma demonstração de confiança. Enquanto muitas pessoas colocavam sua segurança em cidades fortificadas e riquezas materiais, Abrão escolhia colocar sua esperança nas promessas do Senhor. Ao longo do caminho, Deus continuou confirmando sua aliança, prometendo que aquela terra seria entregue à sua descendência. Mas os anos passaram e o filho prometido não chegava. Abrão envelhecia. Sarai também. Humanamente, a promessa parecia cada vez mais distante. Foi nesse momento que surgiram a ansiedade e a tentativa de resolver com as próprias forças aquilo que Deus havia prometido realizar. Mas os anos passaram e o filho prometido não chegava. Abrão envelhecia, Sarai também, e a cada novo amanhecer parecia que a promessa de Deus ficava mais distante. Humanamente falando, tudo indicava que seria impossível. O tempo avançava, as forças diminuíam e a esperança era colocada à prova. Quantas vezes isso também acontece conosco? Recebemos uma promessa, fazemos uma oração, confiamos durante algum tempo, mas quando as respostas demoram a chegar, começamos a imaginar que talvez Deus tenha se esquecido. A história de Abrão nos mostra justamente o contrário. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, significa preparação. A ansiedade começou a tomar conta da família. Sarai acreditava que jamais poderia gerar um filho e decidiu procurar uma solução com as próprias mãos. Naquela época, existia um costume segundo o qual uma serva poderia dar um filho em nome de sua senhora. Por isso, Sarai apresentou sua serva egípcia, chamada Agar, para Abrão. A ideia parecia lógica aos olhos humanos. Talvez aquele fosse o caminho que Deus usaria para cumprir sua promessa. Mas nem tudo aquilo que parece certo aos nossos olhos corresponde à vontade do Senhor. Agar engravidou e deu à luz um menino chamado Ismael. No entanto, em vez de trazer paz para a família, aquela decisão trouxe conflitos, ciúmes e sofrimento. A convivência entre Sarai e Agar tornou-se difícil, e aquilo que começou como uma tentativa de ajudar acabou gerando grandes problemas. A Bíblia nos ensina, através dessa história, que quando tentamos antecipar os planos de Deus, muitas vezes criamos situações que poderiam ser evitadas se apenas aprendêssemos a esperar. Mesmo assim, Deus não abandonou ninguém envolvido naquela situação. O Senhor cuidou de Agar e também prometeu que Ismael seria pai de uma grande descendência. Mas deixou claro que a aliança principal seria cumprida através do filho prometido, aquele que ainda nasceria de Sarai. Os anos continuaram passando até que Deus apareceu novamente a Abrão e reafirmou sua promessa. Nesse encontro, aconteceu algo muito importante. O Senhor mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações. Também mudou o nome de Sarai para Sara. Aquela mudança representava uma nova etapa da aliança. Deus estava mostrando que não via aquelas pessoas apenas pelo que eram naquele momento, mas pelo propósito que havia preparado para elas. Abraão já tinha quase 100 anos de idade e Sara estava próxima dos 90. Humanamente, a situação parecia impossível.
Quando Deus anunciou que Sara teria um filho, ela chegou a rir consigo mesma. Afinal, como uma mulher daquela idade poderia experimentar a maternidade? Mas foi justamente nesse momento que Deus fez uma das perguntas mais marcantes de toda a Bíblia: existe alguma coisa difícil para o Senhor? Essa pergunta atravessa os séculos e continua ecoando até hoje. Para os homens existem limites. Para Deus, não. E a promessa finalmente se cumpriu. No tempo determinado pelo Senhor, Sara deu à luz um menino. O casal colocou nele o nome de Isaque, que significa riso. O nome lembrava que aquilo que parecia impossível havia se tornado realidade pelo poder de Deus. Abraão e Sara, que durante tantos anos esperaram e confiaram, finalmente seguravam nos braços o filho da promessa. O nascimento de Isaque representava muito mais do que a alegria de uma família. Era a confirmação de que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Não no nosso tempo, não da maneira que imaginamos, mas no momento perfeito determinado por ele. Enquanto Isaque crescia, outro acontecimento importante marcava a vida de Abraão. Em uma ocasião, Deus revelou que as cidades de Sodoma e Gomorra haviam se tornado extremamente perversas. A violência, a injustiça e a corrupção haviam alcançado um nível tão grande que o Senhor decidiu julgá-las. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que morava em Sodoma. Ao saber do que aconteceria, intercedeu diante de Deus. Demonstrando um coração cheio de compaixão, perguntou se o Senhor destruiria a cidade caso ainda existissem algumas pessoas justas vivendo ali. Aos poucos, Abraão foi diminuindo o número, até perguntar se a cidade seria poupada por causa de apenas 10 justos. Mas nem mesmo 10 pessoas justas foram encontradas. Então Deus enviou seus anjos para retirar Ló e sua família antes do julgamento. Eles receberam uma ordem muito clara: deveriam fugir sem olhar para trás. Enquanto escapavam, fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente aquelas cidades. Durante a fuga, porém, a esposa de Ló desobedeceu. Olhou para trás, talvez por apego ao passado ou por não querer abandonar a vida que tinha construído, e imediatamente transformou-se em uma estátua de sal. Essa passagem nos lembra que seguir os planos de Deus muitas vezes exige deixar para trás aquilo que já não faz parte do nosso futuro. Depois desses acontecimentos, a vida de Abraão seguiria por um caminho ainda mais surpreendente. O homem que esperou tantos anos pelo nascimento do filho da promessa enfrentaria a maior prova de fé de toda a sua existência. Uma prova tão difícil que, até hoje, emociona milhões de pessoas ao redor do mundo. E é justamente essa prova que conheceremos na próxima parte da nossa jornada. Deus faria um pedido que parecia impossível, colocando à prova a confiança daquele que ficaria conhecido para sempre como o pai da fé. Depois desses acontecimentos, a vida de Abraão seguiria por um caminho ainda mais surpreendente. O homem que esperou tantos anos pelo nascimento do filho da promessa enfrentaria a maior prova de fé de toda a sua existência. Uma prova tão difícil que, até hoje, emociona milhões de pessoas ao redor do mundo. Isaque já não era mais um bebê. Crescia ao lado de seu pai, aprendendo sobre Deus e conhecendo a história da promessa que havia transformado a vida de sua família. Abraão certamente olhava para aquele menino e lembrava de todos os anos de espera, das noites de dúvida, das viagens pelo deserto e das promessas que pareciam impossíveis. Isaque representava o cumprimento da palavra de Deus. Era a prova viva de que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. Foi então que Deus chamou Abraão mais uma vez. A Bíblia descreve essa cena de forma simples, mas extremamente profunda. O Senhor chamou: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus lhe deu uma ordem que parecia impossível de compreender: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em sacrifício sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Para qualquer pai, aquelas palavras seriam devastadoras. Isaque não era apenas um filho. Era a realização de uma promessa esperada por décadas. Era o futuro da descendência que Deus havia prometido. Humanamente, nada fazia sentido. Como Deus poderia pedir justamente aquilo que ele mesmo havia dado? A Bíblia não registra as emoções de Abraão naquela noite, mas é impossível imaginar que tenha sido fácil. Talvez tenha passado horas em silêncio, olhando para o céu estrelado, tentando compreender o propósito daquele pedido. Talvez tenha lembrado do dia em que Deus o chamou para sair de sua terra. Talvez tenha recordado do nascimento milagroso de Isaque. Mas, acima de qualquer pensamento, havia uma certeza em seu coração: Deus sempre foi fiel. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo. Preparou o jumento, chamou 2 servos e levou Isaque consigo. Também separou a lenha necessária para o sacrifício e iniciou a viagem até o lugar que Deus havia indicado. Foram 3 dias caminhando. 3 dias em que cada passo colocava sua fé à prova. 3 dias em que ele teve tempo suficiente para desistir, voltar para casa ou questionar o Senhor. Mas Abraão continuou. Quando finalmente avistou o monte ao longe, pediu que os servos permanecessem esperando. Então pronunciou uma frase que revela a profundidade de sua confiança em Deus: fiquem aqui. Eu e o rapaz iremos até lá para adorar e depois voltaremos. Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaque e levou consigo o fogo e a faca. Enquanto caminhavam juntos monte acima, Isaque percebeu que algo estava diferente. Olhou para o pai e perguntou: meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão atravessou os séculos e se tornou uma das declarações de fé mais conhecidas da Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Os dois continuaram caminhando lado a lado.
Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão construiu um altar, organizou a lenha e, com o coração totalmente entregue à vontade do Senhor, preparou-se para oferecer aquilo que tinha de mais precioso. A Bíblia mostra que Isaque não resistiu. Muitos estudiosos acreditam que ele já era forte o suficiente para escapar, caso quisesse. No entanto, confiou em seu pai e permitiu que tudo acontecesse. Abraão então amarrou seu filho e o colocou sobre o altar. Naquele momento, a fé daquele homem alcançava seu ponto mais alto. Ele acreditava que, de alguma maneira, Deus continuaria sendo fiel à promessa. O livro de Hebreus explica que Abraão cria até mesmo que o Senhor poderia ressuscitar Isaque, se fosse necessário. Quando levantou a mão para realizar o sacrifício, uma voz ecoou dos céus: Abraão! Abraão! Ele respondeu imediatamente: Eis-me aqui. Então o anjo do Senhor declarou: Não toque no rapaz. Não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado sacrifício. Naquele lugar, Abraão ofereceu o animal em lugar de Isaque e deu ao monte o nome de Jeová-Jiré, que significa: O Senhor proverá. Essa história se tornou um dos maiores símbolos da fé e da confiança em Deus. Ela também aponta para um acontecimento que mudaria o mundo muitos séculos depois. Assim como Isaque carregou a lenha para o monte, um dia outro filho carregaria uma cruz. Assim como Deus providenciou um substituto para Isaque, também providenciaria um salvador para toda a humanidade. Depois daquela prova, Deus reafirmou sua aliança com Abraão. Prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e como a areia da praia. Declarou ainda que, por meio dela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Os anos passaram e Isaque tornou-se um homem. Chegou o momento de formar sua própria família. Abraão não queria que seu filho se casasse com alguém dos povos que viviam ao redor. Por isso, enviou seu servo mais fiel para buscar uma esposa entre seus parentes. A longa viagem daquele servo daria início a uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia, a história de Rebeca, uma jovem que mudaria para sempre o destino da família da promessa. Mas essa também é uma história cheia de encontros inesperados, escolhas importantes e planos preparados por Deus muito antes que qualquer pessoa pudesse percebê-los. E é justamente ela que vamos conhecer na próxima parte da nossa jornada. Os anos passaram e Isaque tornou-se um homem. Chegou o momento de formar sua própria família. Abraão já era bastante idoso e sabia que a promessa de Deus continuaria através de seu filho. Por isso, tomou uma decisão importante. Não queria que Isaque se casasse com alguém dos povos que habitavam Canaã, porque aquelas nações seguiam costumes e crenças muito diferentes da fé que sua família havia recebido do Senhor. Então chamou seu servo mais antigo e mais fiel, aquele que administrava todos os seus bens, e lhe confiou uma missão de enorme responsabilidade. Abraão pediu que ele viajasse até a terra de seus parentes para encontrar uma esposa para Isaque. O servo aceitou a missão e partiu levando camelôs carregados de presentes e riquezas, disposto a cumprir exatamente aquilo que seu senhor havia determinado. No entanto, havia uma preocupação em seu coração. Como saberia qual era a mulher escolhida por Deus? Como poderia encontrar a pessoa certa em uma terra tão distante? Ao chegar à região da Mesopotâmia, próximo à cidade de Naor, o servo fez algo que marcaria toda aquela história. Antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, ele orou. Parou junto a um poço, onde as mulheres costumavam buscar água no final do dia, e pediu orientação ao Senhor. Sua oração era simples, mas cheia de fé. Ele disse que a jovem escolhida deveria oferecer água não apenas para ele, mas também para todos os seus camelôs. Isso não seria uma tarefa fácil, porque um único camelo pode beber dezenas de litros de água. A atitude revelaria bondade, disposição para servir e um coração generoso. Mal havia terminado sua oração quando uma jovem aproximou-se do poço, trazendo um cântaro sobre os ombros. Seu nome era Rebeca. A Bíblia a descreve como uma moça muito bonita e de bom caráter. O servo pediu um pouco de água, e imediatamente ela lhe ofereceu de beber. Mas não parou por aí. Sem que ele precisasse pedir, disse que também tiraria água para todos os seus camelôs até que estivessem completamente saciados. Enquanto observava aquela cena, o servo permanecia em silêncio. Via Rebeca indo e voltando ao poço, trabalhando sem reclamar e demonstrando uma generosidade incomum. Em seu coração, começava a perceber que Deus já havia respondido sua oração. Depois que os animais terminaram de beber, o servo entregou presentes à jovem e perguntou sobre sua família. Para sua surpresa, descobriu que Rebeca era justamente parente de Abraão. Aquilo não poderia ser uma coincidência. O homem inclinou a cabeça e adorou ao Senhor, agradecendo porque Deus havia guiado cada passo da viagem. Rebeca correu para casa e contou tudo o que havia acontecido. Sua família recebeu o visitante com hospitalidade e ouviu atentamente a história. O servo explicou quem era Abraão, falou das promessas de Deus, contou sobre Isaque e revelou o propósito de sua viagem. Então fez a pergunta que mudaria o destino daquela família. Rebeca estaria disposta a deixar sua casa, seus parentes e toda a vida que conhecia para se casar com um homem que nunca tinha visto? A resposta dela foi simples e direta: eu irei. Mais uma vez, a história da promessa era construída pela fé. Assim como Abraão deixou sua terra sem saber para onde estava indo, Rebeca também decidiu confiar nos planos de Deus e partir rumo ao desconhecido. A viagem até Canaã provavelmente foi longa. Enquanto os camelôs avançavam pelo deserto, uma nova etapa do plano divino estava se cumprindo.
Quando finalmente chegaram, Isaque estava caminhando pelos campos ao entardecer, em um momento de reflexão. Ao olhar para o horizonte, viu a caravana se aproximando. Rebeca também o viu e perguntou quem era aquele homem que vinha ao encontro deles. Quando soube que era Isaque, desceu do camelo e cobriu-se com um véu, conforme o costume da época. O servo contou tudo o que havia acontecido durante a viagem e como Deus havia conduzido cada detalhe daquela missão. Isaque recebeu Rebeca em sua casa e tomou-a por esposa. A Bíblia diz que ele a amou e encontrou consolo para a tristeza que ainda sentia pela morte de sua mãe, Sara. Assim, a promessa de Deus continuava avançando através das gerações. Abraão viveu muitos anos depois desses acontecimentos e viu sua família crescer. Finalmente, chegou o tempo de sua partida. Aquele homem que havia deixado tudo para obedecer à voz de Deus morreu em idade avançada, cheio de dias e de experiências ao lado do Senhor. Foi sepultado por seus filhos, Isaque e Ismael, encerrando uma das histórias mais extraordinárias de fé de toda a Bíblia. Mas a promessa não terminou com Abraão. Ela agora estava nas mãos de Isaque e Rebeca. Durante algum tempo, o casal também enfrentou uma grande dificuldade. Rebeca não conseguia ter filhos. Mais uma vez, a promessa parecia enfrentar obstáculos impossíveis. Isaque então orou ao Senhor em favor de sua esposa, e Deus ouviu sua oração. Rebeca engravidou, mas percebeu que havia algo diferente. Os filhos se moviam de maneira intensa dentro de seu ventre. Preocupada, buscou a Deus, e o Senhor revelou que 2 nações estavam sendo formadas ali. Disse que 2 povos sairiam dela, que seriam diferentes um do outro e que o mais velho serviria ao mais novo. Chegado o tempo do nascimento, vieram ao mundo 2 meninos. O primeiro nasceu ruivo e coberto de pelos, recebendo o nome de Esaú. Logo depois nasceu seu irmão segurando o calcanhar de Esaú, e por isso foi chamado Jacó. Sem que eles soubessem, aqueles 2 irmãos protagonizariam uma das histórias mais marcantes das Escrituras. Uma história de rivalidade, escolhas, erros, perdão e transformação, que daria origem às 12 tribos de Israel e prepararia o caminho para um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia, José do Egito. E é justamente essa jornada que vamos conhecer no próximo episódio da nossa série A História Completa da Bíblia. Descobriremos como uma família dividida por conflitos se transformaria na nação escolhida por Deus e como um jovem vendido como escravo acabaria se tornando o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar a palavra de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você. Qual foi o maior ato de fé de Abraão em sua opinião? Deixar sua terra, esperar pela promessa ou oferecer Isaque no altar? Escreva sua resposta aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de ler a sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e todos os seus caminhos. Até o próximo capítulo da nossa jornada pela maior história já contada.